ele é o gênio silencioso, o cara que deixa a bola falar, o bonzinho. Mas será que é só isso? Durante anos, Messi foi pintado como o oposto do vilão. Enquanto outros batiam no peito, ele abaixava a cabeça. Enquanto uns provocavam, ele só jogava. Mas com o tempo, algo mudou. O menino tímido virou lenda e começou a mostrar um lado que muita gente prefere ignorar. Xingamentos, provocações, desprezo por adversários. Apenas competitividade ou a face oculta de um gênio? Talvez exista um Messi que a mídia não te mostrou, ou pior, um Messi que a gente não quis enxergar. Afinal, quem é o verdadeiro Messi? É o que vamos desvendar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? Você aí, realmente conhece Lionel Messi? Para a maioria das pessoas, ele é um exemplo de talento e humildade. Mas para algumas outras, o argentino é um cara capaz de fazer o mal a alguém. O primeiro cenário é o retrato pintado pela mídia e absorvido pelos fãs do futebol. Já o segundo é a opinião de quem conviveu diariamente com Lionel Messi e viu a verdadeira face do argentino. Esqueça a figura de bom moço de Messi que você ouviu por anos e anos na mídia. E preste atenção no que o goleiro Ter Stegen falou sobre Lionel Messi, seu companheiro por 7 anos no Barcelona. Ele é provavelmente o único jogador que consegue jogar uma bola na sua cara se quiser. E ele já fez isso várias vezes. De onde vinha essa raiva? Se ele quiser te deixar mal, ele consegue. Estas palavras fortes e contundentes ditas pelo goleiro alemão fizeram cair a máscara de cara legal de Lionel Messi. O líder genial e carismático era na verdade um sádico que rebaixava os próprios colegas de clube? Pode parecer exagero dizer isso, mas acredite, não é. O que disse Ter Stegen não se trata de um caso isolado. Na verdade, só piora. Basta voltar alguns anos na passagem de Messi no Barcelona para destacar outros episódios que colocaram luz sobre a personalidade controversa do argentino. Em 2013, o jornal espanhol El Confidencial fez alegações gravíssimas contra Messi. Na época, o argentino vinha do melhor ano de sua carreira, em 2012. Quando assombrou o mundo com estatísticas surreais. Seu nível estava acima dos meros mortais em campo. Mas pelo visto, o próprio Messi passou a se sentir superior aos demais, só que de uma maneira completamente desprezível. Segundo o periódico espanhol, Lionel Messi tinha o costume de rebaixar e humilhar os jogadores mais jovens do clube. Na época, o principal alvo do argentino era o atacante Cristian Tello, formado no clube. As palavras direcionadas por Messi eram tão pesadas que Tello chegou a chorar após alguns treinamentos. Se liga no que o argentino dizia para o jovem atacante: "Você não é ninguém, você está aqui para jogar para mim." Pois é. Mas se engana se você acha que a falta de humildade de Messi se limitava apenas aos mais jovens. Como bem disse Ter Stegen, Messi podia fazer um mal com qualquer um. O escolhido então foi o chileno Alexis Sánchez. Campeão da Copa América e dono de um currículo recheado de grandes clubes europeus, Alexis Sánchez foi também humilhado pelo craque argentino. E olha que o chileno havia sido contratado pelo Barcelona pela bolada de 37 milhões de euros junto à Udinese. Mas toda essa grana se tornou uma arma nas mãos de Messi. O camisa 10 não se importou em jogar a moral de Sánchez no chão. Mais uma vez, as palavras do argentino foram completamente escrotas. "Do jeito que é ruim, não sei como pode ter custado tanto. Não faça tantos gols e passe a bola para mim", dizia Messi a Sánchez. Loucura, né? Mas calma que isso piora ainda mais. Isto porque Messi não poupou nem mesmo Pep Guardiola. A história é a seguinte:
O argentino sempre foi viciado em refrigerantes e tinha o costume de tomar Coca-Cola nas refeições antes das partidas, algo que ninguém questionava. Mas Guardiola, um técnico ainda em ascensão, resolveu peitar Messi e certamente se arrependeu disso. O incidente ocorreu em 2009 e aconteceu após Pepe interferir neste ritual de Messi, proibindo o consumo de refrigerantes nas refeições. A resposta do argentino foi cruel. Durante uma dessas refeições, Messi se levantou e retornou ao refeitório com uma lata de Coca-Cola. Ele simplesmente parou em frente a Guardiola e, diante de todo o elenco, abriu a lata e bebeu o refrigerante. Uma verdadeira humilhação para o técnico espanhol. Este e todos os outros gestos, com palavras ou ações, realmente foram cruéis. Mas Messi também usava o silêncio como forma de retaliação. Foi com o silêncio e afastamento que o argentino pôs fim à amizade com Piqué, após o zagueiro não manifestar apoio ao argentino no embate entre Messi e a diretoria do Barcelona em 2021. De maneira parecida, Messi também ignorou o colega de seleção argentina Leandro Paredes, após um desentendimento em campo. Foram 3 meses de silêncio de Messi, que consumiram Paredes, até que enfim a situação foi superada por Messi. Todos estes casos aí fazem parte da metamorfose de Messi, de garoto tímido e bonzinho para um bad boy que provoca e briga com os adversários, tendo inclusive esta estranha mania de segurar os rivais pelo pescoço. Mas, mesmo com todos estes episódios, algo mudou na maneira como Messi era tratado pela mídia? Por incrível que pareça, não. Basta notar na Copa do Mundo do Catar, quando Messi enfim abraçou a sua faceta mais controversa. Na icônica eliminatória contra a Holanda, Lionel Messi revidou as palavras do técnico holandês Louis van Gaal com este gesto provocativo aí. E também protagonizou este entreveiro com o centroavante Weghorst, que terminou no icônico "Que mira bobo" para o atacante da Holanda. Apesar de ter admitido arrependimento por esta entrevista, a imprensa não condenou o camisa 10. Muito pelo contrário, a mídia na verdade enalteceu o comportamento mais argentino de Messi, afirmando que o craque tinha abraçado suas raízes argentinas durante a disputa do Mundial. Mas o que explica este comportamento da mídia? Isso se justifica devido ao efeito Halo. Halo seria auréola em português, e esta teoria é um viés psicológico que nos leva a pensar que quando uma pessoa é muito boa em algo, como Messi é no futebol, ela também deverá ser boa em outras coisas, como caráter, comportamento e humildade. Colocamos então uma auréola sobre a pessoa e passamos a ver apenas o que há de positivo nela. O talento encobre tudo, inclusive os defeitos. Mas não é só isso. A mídia construiu não apenas a figura do herói Messi, mas também seu vilão, Cristiano Ronaldo. Enquanto Messi era o craque família, reservado e tímido, CR7 era o egocêntrico, midiático e competitivo ao extremo. Resumindo, Messi era o herói humilde e Cristiano Ronaldo o rival vaidoso. Mas será que a culpa é só da mídia ou o público também é culpado? Infelizmente, nós somos. Por conta, claro, da mensagem passada pelos meios de comunicação, o público passou a ver Messi segundo o bom rótulo que lhe foi dado. O grande porém é que, a partir daí, passou a surgir um apego emocional pelo argentino. E quem valorizava a modéstia, o talento nato e a timidez se apegou a Messi. Para a maioria das pessoas, Messi não é só um ídolo, mas também parte da própria identidade. Para o fã incondicional, atacar ou criticar Messi seria como criticar a si próprio. É a famosa dissonância cognitiva.
Quando alguém que admiramos faz algo deplorável, isso nos gera um desconforto interno, mas nosso cérebro tenta defender a imagem positiva. É por conta disso que, ao olhar da mídia e do público, Messi é basicamente um santo e nunca erra. Se errou, é porque foi mal interpretado ou porque se sentiu pressionado. O que fazemos é justificar os erros para manter a imagem ideal do ídolo. Deu para entender? Mas todo este cenário não afeta apenas a nós e a mídia. Ele também entra na cabeça de Lionel Messi. Será que todos estes episódios de arrogância foram resultado deste endeusamento do craque argentino? A verdade é que a idolatria cega serve como combustível para más condutas. Se todos o bajulam e não confrontam seus erros, não há freios naturais para o ego. E isso acabou moldando a identidade de Messi. Ao escutar várias e várias vezes que era o escolhido, o melhor do mundo, o deus do futebol, o argentino internalizou esta imagem, alimentando mais e mais o seu ego. Mas calma, que isso não tem apenas a ver com ego, mas também com poder. Se sentindo e até sendo tratado como acima dos demais, Messi meio que se tornou dono dos clubes e da própria seleção argentina. E uma pessoa com poder se sente mais confiante, menos empática, mais impulsiva e agressiva. É o paradoxo do poder. Quanto mais poder você tem, menos você sente a necessidade de agradar aos outros. E isso se encaixa perfeitamente no poderoso Messi. Mas este lado sombrio sempre esteve dentro de Lionel Messi? A resposta é sim. Segundo o psicoterapeuta Carl Jung, todos nós temos uma sombra, que são partes reprimidas da nossa personalidade. Raiva, egoísmo, arrogância. Lionel Messi sempre teve essas características dentro dele, mas por conta da idolatria cega que recebeu, Messi, com o tempo, passou a não se preocupar tanto em conservar a sua imagem de bom moço, e a sombra da sua personalidade oculta emergiu com toda a força. E o ápice foi na Copa do Mundo do Catar, em que assumiu a figura do craque que provocava e xingava adversários, muito diferente do Messi calado e tímido do início da carreira. Hoje estamos vendo o Messi do topo do mundo, o intocável. É claro que Messi ainda tem as suas qualidades, isso é inegável, mas sabermos que até mesmo as grandes lendas podem seguir o caminho errado é um belo lembrete para todos nós, de que apesar de geniais, nossos ídolos ainda são feitos de carne e osso. Eles podem ser amados, mas jamais devem ser colocados no pedestal da perfeição. E você, acredita que o sucesso subiu a cabeça de Lionel Messi? Concorda que o argentino mudou seu comportamento? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para entender por que Messi, um argentino, é amado pelos brasileiros. Será que isso é culpa de um vilão na seleção brasileira? A resposta você encontra no vídeo que está aí na sua tela. Confere aí. Te vejo no próximo vídeo.